Como é que tá as expectativas? Esse é o seu primeiro mandato de segundo de deputado federal. Então, é um voo esperado, né? Bom, agora a gente tem o nosso próprio partido, né? Então a gente tem a felicidade de poder disputar a eleição que a gente quiser, sem precisar ter nenhum tipo de anuência de cacique partidário, porque a gente sabe, a maior parte dos partidos são do Centrão, inclusive meu ex-partido né, que é a União Brasil, e geralmente não tem interesse de promover nenhum programa, nenhuma ideia, só tem interesse de ter algum cargo com quem vai vencer, e não é a nossa intenção é ser cabeça de chapa sempre, é disputar as eleições majoritárias, é implementar o nosso programa. A gente não tem interesse de compor com nenhum governo para ter cargo em troca. O nosso interesse é implementar o nosso programa. Se não for para implementar o nosso programa, nós não seremos adereço de nenhum programa alheio, né? E nessa linha que você falou, o Missão vai ter candidato em praticamente todos os estados. Como é que está essa composição nacional? Em diversos estados. A gente deve ter, eu tive agora recentemente no Rio de Janeiro, em Santa Catarina nós teremos também, em Pernambuco nós teremos, no Paraná nós teremos, só para falar dos últimos estados que eu estive, para fortalecer o partido. Então, em diversos estados a gente deve ter sim candidaturas ao governo. Uhum. E como que está o número para bancadas federais e estaduais, no sentido de cláusula de barreira, né? Partidos novos a gente sabe que tem uma dificuldade e a cláusula de barreira está cada vez mais rígida. Qual que é a estratégia? Tem um número? Como é que funciona? Eu não acho que nós teremos nenhuma dificuldade com cláusula de barreira, porque nós temos uma campanha presidencial bem sucedida, né? Hoje agora o Renan Santos, na última pesquisa Atlas, já aparece em terceiro lugar, 7% das intenções de voto, mais do que os dois ex-governadores, o Caiado e o Zema, aqui de Minas, mesmo sem nunca ter disputado a eleição, mesmo com um nível de desconhecimento muito maior do que todos os outros pré-candidatos. Então, naturalmente, nós teremos um voto de legenda muito forte. Nós montamos chapas em todos os 27, né, os 26 estados da Federação e do Distrito Federal, e eu tenho rodado o Brasil, assim como outros coordenadores nacionais, figuras nacionais do Partido Missão. Renan Santos também está percorrendo o país, agora acabou de sair da Bahia, antes estava no Maranhão, e com um crescimento muito expressivo. Hoje saiu pesquisa no Rio Grande do Norte, o Renan também já aparece com 7,5%, então naturalmente o fato da gente ter uma boa pré-candidatura presidencial arrasta também apoio para as chapas de deputado federal, e nós temos bons quadros para disputar essas chapas nos estados. Então eu realmente não acredito que vai ser um problema, ainda que se a gente não ultrapassar a cláusula de barreira, isso não é fatal para a gente como é para os outros partidos, porque nós não dependemos para existir de tempo de televisão. É óbvio que é excelente, aumenta a competitividade e a gente deseja ter, mas a gente não morre sem isso, e a gente não morre também sem ter fundo partidário. Temos 12 anos aí de Movimento Brasil Livre, em que a gente sempre contou com os nossos apoiadores, em que a gente sempre contou com a militância, e, portanto, se não bater a cláusula, não vai ser, tá longe, muito longe de ser o nosso fim. A gente não vai federar, a gente não vai coligar, a gente não vai se fundir com nenhum outro partido por causa disso. E você já tem alguma estimativa, assim, de quantos deputados federais e estaduais aqui em Minas, por exemplo? Eu acho difícil dar um número. Primeiro, você está perguntando para a pior pessoa do partido, porque eu sempre errei as minhas próprias votações. Né? Eu não acerto nem quanto eu tive de voto, já errei para cima, já errei para baixo. Então, eu não sou um bom calculista ali de chapas, né? Como tem outros dirigentes dos partidos. Mas eu acredito, e eu estou muito otimista por causa da pré-candidatura do Renan e pela qualidade que nós temos aqui em Minas Gerais. Nós sempre tivemos um núcleo muito forte do MBL, e agora também com a organização do Partido Missão. Só para citar aqui, me acompanha um dos nossos quadros aqui, que é a Rafa Cupertino. A gente tem vereadora em Chapada Gaúcha, que é a Luana Silva, que inclusive passa por um processo de perseguição agora, que a gente está no embate duro ali com o prefeito e com o presidente da Câmara. A gente tem o Israel Russo, que é vereador em Pouso Alegre. Então, um núcleo forte também aqui em Belo Horizonte. Então, é um dos estados, depois do estado de São Paulo, é o estado que a gente mais tem vereadores e o que a gente mais tem núcleos municipais, né, do partido e do Movimento Brasil Livre. Então, Minas é um partido que tem dois sentimentos mistos aí. Primeiro, eu fico tranquilo de ter bons quadros e de ter um trabalho consistente. E segundo, o meu nível de exigência enquanto membro do Partido Missão com o estado de Minas Gerais vai ser grande, porque não é um estado qualquer, é um dos estados mais importantes da federação, e que, portanto, o partido tem que ter
aqui no Diretório Estadual uma entrega grande também. E falando aí de Minas e que vocês, né, não pretendem fazer composição com outras siglas, aqui em Minas a gente tem o Ben Mendes aí do Partido Missão como pré-candidato ao governo. Nas últimas pesquisas de intenções de voto, né, ao contrário do Renan, ele já está aparecendo com o percentual oscilando entre 2,6 a 3,8, a depender do cenário dos candidatos que estão postos. Para aumentar esse percentual, aumentar a chance do Ben Mendes, vocês de fato não pretendem compor com nenhuma sigla, não fazer nenhuma aliança? Não, porque não é nenhuma aliança que vai levar para a vitória, né? As últimas eleições que nós temos como referência de candidatos de fora da política ou de fora do radar da classe política e dos analistas foram campanhas bem-sucedidas sem grandes alianças. A gente tem o exemplo do Milei na Argentina, a gente tem o exemplo do Trump nos Estados Unidos, a gente tem o próprio exemplo do Bolsonaro na sua primeira eleição, o exemplo do Lula na sua primeira eleição. Então, candidatos que buscaram primeiro seguir como cabeça de chapa, seguir com as suas proposições, correndo por fora das candidaturas tradicionais. Então eu realmente não acho que fazer nenhum tipo de coligação vá beneficiar ou vá levar à vitória. E o senhor acha que é uma qualidade quando o candidato não está dentro do espectro político para conseguir mais votação? O senhor citou aí alguns nomes, o Renan, o Bolsonaro, na verdade ele já está dentro do sistema político, né? Ele não tinha essa projeção, ou é mais a ideologia do candidato? A gente fez uma matéria recentemente sobre outsiders da política, então assim, queria saber a sua opinião. Eu acho que o primeiro ponto, né, não é que o Partido Missão seja só uma novidade e que traga coisas que tenham a característica de outsider, que tem um discurso que tem a característica de outsider. Nós temos propostas de outsider, diferente do que, por exemplo, o Lula trouxe na sua primeira eleição, o Bolsonaro trouxe na sua primeira eleição. Primeiro que nós temos propostas, já começa aí, né? Eu observando muito o cenário presidencial, o Lula já desistiu de falar de proposta há muito tempo e nem precisa falar, porque a gente já tem a experiência dos governos dele, a gente já sabe como é que funciona, as contradições, inclusive, que existem no próprio governo. E o Flávio Bolsonaro, quando ele foi questionado sobre a proposta, ele disse que não poderia falar porque senão seria atacado, assim, o que me causa espanto, porque essa é a própria intenção de você se lançar candidato, é você falar das suas propostas e faz parte você ser atacado, inclusive atacar a dos outros e mostrar sua superioridade programática, né? Então, primeiro ponto, nós temos proposta. E segundo, nós somos o único grupo que fizemos pesquisas com especialistas de todas as áreas para trazer o que tem de melhor no mundo para funcionar no Brasil, e nós teremos o programa mais detalhado e a fundo e sem nenhum receio de trazer propostas impopulares, mas que o Brasil precisa passar por reformas que são impopulares, mas que se ele não passar, ele nunca vai se transformar num país sério. Se continuar nessa coxa de retalhos que a gente sempre faz, nesse puxadinho que a gente sempre faz, coloca um arcabouço fiscal aqui, uma PEC da transição ali, abre um espaço fora do arcabouço, coloca o pé de meia fora num fundo privado, abre espaço de precatório artificialmente. Então, se a gente continuar com essa quantidade de artifícios que você tem no orçamento, que só levam a gente para a catástrofe que a gente está vivendo nos últimos 40 anos, isso nunca vai funcionar. Eu tenho revisado e o nosso programa está no que a gente chama de livro amarelo do Partido Missão, que é onde a gente tem o diagnóstico de onde nós estamos, de onde nós viemos, para onde a gente quer ir, e depois o programa final, que são as nossas propostas para cada setor: saúde, educação, infraestrutura, defesa, meio ambiente, por aí vai. E é um programa extremamente detalhado, é um programa robusto, e eu digo com tranquilidade, todo mundo sabe que para você disputar uma eleição para presidente, você precisa protocolar um programa de governo no Tribunal Superior Eleitoral. Os outros programas vão parecer rascunho de quarta série perto do nosso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!